Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você que é do TCC 1, que vai já começar aí a sua atividade 2, esse vídeo vai demonstrar para vocês o que é para você fazer nessa atividade. Então é um vídeo introdutório, é um vídeo super rápido e sucinto. Bom estudo para vocês e vamos começar. Então, sempre andando com o nosso manual embaixo do braço, nós vamos ver o que é que se propõe essa atividade 2 do TCC 1. Então, a atividade se propõe que você deverá obrigatoriamente apresentar o que já foi desenvolvido. Então, você tem que apresentar os itens desenvolvidos até o TCC 1 e realizar a correção dessa atividade. Então, repara bem que a correção ela já é um item de avaliação. Então, você precisa olhar por... Ah, professor, mas eu tirei 2.000 pontos. Não interessa. Se o tutor pediu para você fazer alguma correção, você terá que fazer a correção. Essa correção será avaliada e tem a pontuação dela, que eu vou mostrar em seguida. Com o acréscimo, então, deverá acrescentar, não é um arquivo só com esses itens, então você deverá aproveitar o arquivo e continuar redigindo. Com os itens, fundamentação, você deverá escrever aí 4 páginas e meia, 5 páginas para fazer essa parte de fundamentação. Lembrando que quanto mais você escrever agora, menos você vai ter que escrever no TCC 2. Mas aí a gente vai ponderando também aos alunos que têm orientação. Vai ter que escrever a metodologia, descrevendo de forma específica, lembrando que é uma revisão de literatura, obrigatoriamente. Então, isso aqui eu vou detalhar para vocês. Não é algo muito difícil, tem um certo padrão, digamos assim, para escrever essa metodologia, que eu apresento 3 parágrafos e vocês resolvem toda a metodologia. E a gente pode apresentar até mesmo em um único parágrafo, e vocês vão ver que funciona tranquilamente. Cronograma, então nós temos um cronograma para ser realizado e temos que apresentar também as referências daquilo que nós escrevemos na fundamentação. Não pode escrever com suas palavras propriamente dita. A gente precisa ter autores, né, que falam e discutem daquele tema. A gente tem sempre que andar com o manual embaixo do braço, então eu vou repetir sempre isso com vocês. Faça um checklist, no próximo slide tem um checklist aí para vocês, e eu quero que a gente comece lendo, né, o que está sendo avaliado. Então, repara bem. A primeira coisa você vai ter que apresentar a atividade 1 devidamente corrigida. Então, se você não corrigir a atividade 1, conforme o feedback do tutor, você já vai poder perder pontos aqui. Então, observa sempre se você tem atividade, se a sua atividade olhar o feedback do tutor lá no seu AVA, vai ter a sua parte de envio e tem um feedback do tutor. Então, observa o feedback do tutor, se ele sugeriu alguma correção para você fazer, beleza? Então, aqui, fazer a correção conforme o feedback. E a fundamentação teórica baseada em citações, teorias e assuntos de sua autoria. Isso aqui é muito importante. Não pode ter plágio. Então você precisa sempre citar alguém, relacionando o tema relacionado ao tema e principalmente aos assuntos específicos do seu trabalho. Adequação às regras ortogramaticais, já falei como é que faz para fazer correção ortogramaticais. Ficar atento aí às referências, que é importante. Citação e formatação ABNT. Então, se tem dificuldade, tem que pedir ajuda para quem sabe. A utilização de publicação com teor científico ou acadêmico. Então, você pode usar artigo, você pode usar TCC, ou então você pode usar, claro e lógico, os livros de autores renomados. Isso aqui só vale 700 pontos, ou seja, uma pontuação bem expressiva. Apresentação da metodologia. Então, só a metodologia bem esclarecida, bem escrita e dentro de um padrão de que detalhe os elementos que estão sendo avaliados, você vai conseguir esses 700 pontos sem nenhum trabalho. Então, olha só, você vai ter que apresentar a metodologia aplicada de acordo com os objetivos propostos, definindo de forma detalhada o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, apesar de ser uma metodologia, por ser uma referência bibliográfica, uma fundamentação teórica, a gente não tem muita coisa para ser explorado, né? Mas existem alguns detalhes que ele pede. Ó. Ele pede questão de temporalidade, então quanto tempo mais ou menos que a gente está realizando a pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, as bases utilizadas e referencial teórico. Então, quais são os autores que nós vamos usar? Inclusive no manual ele já até mostra a respeito um pouquinho dessa escrita. Então a gente aproveita aquilo dali porque a gente aproveita o manual para a gente sempre andar de acordo com o manual.
Depois a gente apresenta um cronograma com todas as datas que contemplam o desenvolvimento do projeto. Então isso aqui não tem segredo, isso aqui não tem mistério, eu já vou querendo ou não deixar já um cronograma pronto, então é só vocês articularem esse cronograma para vocês aí, de acordo com a necessidade de vocês. E depois, se bem que essa necessidade também, ela de certa forma não pode ficar inventando muita moda, então ela já é meio que fechada, digamos assim. E depois a gente tem aqui a apresentação do texto com coerência, delimitando o início, meio e fim, redigido na linguagem técnica. Então, tudo que você escrever de forma impessoal, a forma como que você escreve, 300 pontos. Então, repara bem que você pode escrever um TCC, ter uma qualidade, você pode fazer um TCC você mesmo, você sentar no computador e fazer, você vai ver que você vai conseguir. Então, vamos desmistificar esse TCC e vamos lá. Aqui eu fiz um checklist, você pode voltar esse vídeo, dar um print, fazer impressão, ou então escrever no caderno e fazer, né? Então, por exemplo, você vai fazer o download da correção da proposta do tutor. Você fez esse download? Beleza. Você abre essa proposta dele, identifica se ele fez algumas sugestões. Então aqui já começa o primeiro caminho. Caso tenha correção para fazer, você vai identificar se essa correção é no tema, se é no objetivo, se é no problema, se é na ABNT ou se é nas correções ortogramaticais. Conforme você for corrigindo, caso não tenha, você vai simplesmente cortar e falar, não tem essas correções aqui para serem feitas. Eu só preciso, por exemplo, corrigir o tema. Então, você só vai corrigir o tema. Corrigiu, você dá o tiquezinho. Então, aí é a observação de vocês. Então, não tem correções, você segue para o próximo. Escreveu o referencial teórico. Terminou de reescrever o referencial teórico, você dá um tiquezinho. E aí eu dou as sugestões já antecipando ao vídeo de referencial teórico também. Utilizar uma página e meia para cada objetivo. Então lembra que lá no manual está dizendo que cada objetivo irá transformar em um capítulo do seu TCC. Então aqui a gente vai usar todos os três dentro do capítulo referencial teórico e para cada um terá uma página e meia. Autores pertinentes para todas essas 4 páginas e meia, 5 páginas aí, vocês vão usar 8, no mínimo 8 autores diferentes. Todos os parágrafos têm que ter citação. E aí você vai dando, terminou de fazer, você verifica. Eu tenho 8 autores? Se tem, dou o tiquezinho. Terminei de escrever, todos os parágrafos que eu escrevi tem alguma citação? Se tiver, dou um tiquezinho. Correções ortográficas. Já fiz o teste da correção ortográfica igual o professor apresentou? Beleza. A ABNT está adequada? Então dou OK. E fazer referência do trabalho e bem como fazer o nosso cronograma em si, que é de extrema importância. Outro fator importante que a gente tem sempre que ficar de olho é a questão do cronograma em si, né? O cronograma, primeira parte aqui já foi tudo, então o que nos interessa é esse daqui, ó. Nós estamos na atividade 2 e a atividade 2 ela tem abertura para envio, foi ontem, no sábado, no dia 3, e o término no dia 27, ou seja, a gente tem um período bem menor do que outras atividades, do que a atividade 1, para fazer algo um pouquinho maior. Então a gente tem que ter muita atenção. Alguns alunos já até finalizaram rapidamente a atividade 1 e começaram também já a atividade 2. Isso daí é questão de expertise mesmo e aproveitar o tempo. Então, quem já começou a atividade 2, já começando a fazer leitura, já vai estar ganhando bastante tempo com isso. Lembrando que no dia 27/10, o término será às 23 horas e 55 minutos. Então, tomar muito cuidado com a questão do tempo, porque sem o tempo vocês vão perder um grande aliado aí. Olhando o nosso calendário, é algo de ficar bem atento, porque a atividade 2 já começou no dia 3/10 e ela vai encerrar no dia 27/10. O que é importante observar aqui? É importante observar que nós temos 2 feriados, um no dia 12 e outro no dia 15. Com isso, a gente reduz a quantidade de dias úteis que os tutores vão ter para responder. Então, agilize ao máximo, porque no dia 16 será o último dia de envio para que você possa ter resposta. Para que você possa ter uma resposta
e direito de reenvio. Então, lembrar, o tutor ele tem 7 dias úteis para responder às atividades, te avaliar nas atividades, e ele tem 2 dias úteis para você poder mandar uma mensagem para ele e ele te responder. Só que depois do dia 16, você não poderá mais reenviar a sua atividade, a não ser se ele conseguir responder, ele conseguir fazer a correção antes desse período. Então é isso aí, ficar bem atento a esses prazos, porque você tem vários prazos. Você pode enviar quantas vezes puder, só que o tutor ele tem até 7 dias para responder. Se der sorte dele responder com 2 dias, beleza. Caso contrário, você precisará ter mais tempo aí para fazer a correção. Ficar atento aí com o nome do arquivo. Muitos alunos erram e a gente vem para a correção aqui com as questões erradas. Então, se seu nome é Leonardo Martins, Leonardo, underline Martins, underline atividade, no caso agora, atividade 2. Então, fica atento aí, porque agora a gente tem a atividade 2. Lá no manual, isso aqui não é descrito, mas ele fala que a gente precisa ficar atento com a atividade e atividade. Então, aqui é só um exemplo, mas nesse caso agora do TCC2, a gente tem que nomear para atividade 2 o finalzinho do arquivo. Então, até esses detalhes aí, os tutores cobram e cortam alguma pontuação de aluno também. Lembrando que o arquivo ele tem que ser obrigatoriamente no Word e esse arquivo precisa ser editável. Então, não adianta você mandar um arquivo com senha, bloqueado, não adianta mandar arquivo PDF que os tutores não vão corrigir. O arquivo tem que ser em Word e editável. Bom, pessoal, isso aí então quer dizer que vem bastante coisas pela frente, mas não fiquem com receio. Apesar de ser bastante elementos, são coisas fáceis e rápidas de fazer e que precisam também da leitura, que requer dedicação, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então contem com o nosso apoio e em breve vocês terão os outros vídeos dessa atividade 2 do TCC 1. Um abraço a todos e bom estudo!